Olá galera, Raquel Kobayashi aqui com vocês. E hoje eu vim aqui para falar 12 diferenças entre os brasileiros e os japoneses. Então vamos lá. Diferença número 1. Os japoneses não tratam seus colegas de trabalho como amigos. Inclusive, eles usam um linguajar muito mais formal e polido quando estão falando com seus superiores, dentro ou fora do ambiente de trabalho. Já os brasileiros não, eles tratam todo mundo como se fossem amigos e é tudo uma festa. Diferença número 2. Os japoneses não falam alto para não incomodar os outros, entendeu? E, inclusive, dentro de trens, ônibus ou transportes públicos, é proibido falar no celular, porque diz que incomoda os outros também. Já aí no Brasil é uma festa, né? É pessoa gritando no meio da rua, buzinando, ninguém se incomoda com poluição sonora, você entra dentro do ônibus, é neguinho escutando funk em volume alto e ninguém tá nem aí com nada, né? Diferença número 3. Os japoneses, por sua maioria, são budistas. E já os brasileiros, vocês sabem, são, por sua maioria, cristãos, protestantes ou católicos. Diferença número 4. Os japoneses pensam no bem da sociedade como um todo. E já os brasileiros pensam muito de uma forma individualista. Os brasileiros, na minha opinião, eles pensam em se dar bem e levar vantagem. E já os japoneses, eles não têm esse pensamento. Por isso é que quando acontece um desastre natural que acaba com uma cidade inteira, eles não ficam desesperados para se reestabilizarem assim de uma forma individual. Eles sabem que a ajuda vai chegar e vai chegar para todos. Então, por exemplo, em caso de um desastre que eles ficaram sem alimentos, eles esperam assim em fila indiana, pacientemente, sem briga, sem desespero, para receber os alimentos. Diferença número 5. Eles não entram com os sapatos que usaram na rua dentro de casa. E já os brasileiros, por sua maioria, eles entram com o sapato mesmo dentro de casa, né? O sapato que usou na rua vem pra dentro de casa, então traz aquela sujeira. E os japoneses acreditam que os sapatos que você usou na rua vai vir cheio de sujeira da rua. Então como que você vai pisar com um sapato desse dentro da sua casa? Diferença número 6. Os japoneses, eles não se encostam, não têm contato físico na hora de se cumprimentarem. Já os brasileiros apertam mão, abraçam, beijam no rosto. E aqui no Japão não tem nada disso. Eles só apenas se curvam a cabeça. É o jeito que eles se cumprimentam. Diferença número 7. Os japoneses são muito humildes e eles preferem fazer elogios do que receber elogios. E toda vez que eles estão recebendo um elogio, eles falam, não, é você que é mais. Eles revertem o elogio para outra pessoa ou apenas agradecem. E eles não ficam assim cagando goma, tipo, falando eu tenho isso, eu tenho aquilo, para tentar impressionar as pessoas. E eu acho que os brasileiros, eles ficam tentando falar muito do que tem de qualidade para poder impressionar. E eu não tô falando que isso é bom ou ruim, só tô falando que é diferente. Diferença número 8. Quando eu fui na escola no Brasil, eu aprendi que os asiáticos eram amarelos, que os índios eram vermelhos. Aprendi sobre a diferença de etnias negra, branca, mulata e tal. Mas aqui no Japão, eles não aprendem que os asiáticos são amarelos. Inclusive, isso é muito ofensivo para eles. Inclusive, isso também é ofensivo na língua inglesa. Então, você chamar alguém de amarelo, falar, você é um japonês, você é asiático, você é amarelo, é considerado ofensivo. Eles se consideram ou brancos ou mais escurinhos. Por exemplo, se for um japonês com uma pelezinha mais clara, eles se acham que são brancos. E se for um japonês mais queimadinho de sol, tiver a pele mais escurinha por algum motivo, aí são mais escuros. E é assim que eles pensam. E já o brasileiro falam que os asiáticos são amarelos. Diferença número 9. O padrão de beleza daqui é muito diferente do padrão de beleza brasileiro. Os japoneses preferem mulheres que são mais magrinhas e com o bumbum pequeno e mais delicadinhas. E já no Brasil, o pessoal tá preferindo mulheres com beleza estilo paniquete, sabe? Gostosona, com bundão, pernão. É uma grande diferença. Diferença número 10. Os japoneses não se casam cedo. Normalmente eles se casam lá depois dos 30. E daí que eles vão ter filhos, entendeu? Se por um acaso eles estiverem namorando e a mulher engravidar, daí eles vão se casar por causa do filho. E eles chamam isso de dekikon, que significa casamento por quem engravidou.
Já os brasileiros têm filho muito cedo, tem adolescentes aí tendo filho a partir dos 12, dos 15, e nem por isso passa na cabeça dos brasileiros de se casarem, né? Muito menos de assumir a criança em muitos casos. Mas quando os brasileiros se apaixonam, eles se casam mesmo e não importa a idade, eles não pensam que são muito novos. O pessoal do Brasil, comparado com o pessoal do Japão, se casa muito cedo. Diferença número 11. Os japoneses não fazem tanto sexo quanto os brasileiros e, consequentemente, não têm tantos filhos. Mas mesmo depois que eles se casam, que eles podem fazer sexo com seus cônjuges, eles mesmo assim não têm muito sexo, e mesmo que tiverem, eles pensam muito antes de terem um filho, entendeu? Não é só porque são casados que vão ter filhos. Eles têm muito planejamento e muito cuidado com isso. E a razão maior deles não quererem ter filhos é justamente pelo planejamento financeiro. Eles sabem que filho gasta dinheiro e também sabem que você precisa ter tempo, né, para criar um filho, e normalmente eles estão muito focados no trabalho. E no Brasil o pessoal pensa em casar, ter filho, construir uma família grande, mesmo sem um planejamento financeiro muito adequado. Última diferença, e uma diferença muito grande, a diferença número 12. Aqui no Japão, a mulher não é taxada de interesseira por procurar maridos que já têm uma estabilidade financeira. Na verdade, isso aqui é uma coisa óbvia. E por isso os japoneses, homens que querem se casar, eles trabalham muito para conseguir essa estabilidade financeira, para conseguir uma boa esposa. Então aqui no Japão, é uma coisa óbvia que todo mundo tem o seu lugar na sociedade. Os homens que querem ter uma família, querem casar, eles já têm em mente que eles têm que ter dinheiro para sustentar sua família, porque eles têm em mente que eles são o alicerce, que eles são o provedor. E as mulheres, por sua vez, elas têm em mente que elas são as donas de casa, as que vão cuidar dos seus maridos e as que vão cuidar dos seus filhos e educá-los. Claro que elas trabalham também, mas elas não têm essa obrigação pela sociedade de ser a provedora. Ela pode dar uma ajudinha assim no trabalho, fazendo um trabalhozinho pequeno ali para conseguir uma renda extra, mas a sua principal função seria mesmo cuidar da casa, do marido, dos filhos, entendeu? Então, no Brasil é um pensamento bem diferente, porque se a mulher estiver procurando um marido financeiramente estabilizado, os homens, não todos, mas a maioria dos homens já meio que julgam ela de interesseira e falam que se elas quiserem ser bem-sucedidas, elas têm que ir pra rua e trabalhar mesmo. Então é uma grande diferença de pensamentos. Galera, deixa aqui no comentário o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês concordam, o que vocês discordam. Deixem like, se inscrevam, ativem as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera!